Tá tudo ok aqui com o equipamento? Tudo certo? Maquiagem, né? Já foi feita a maquiagem? Tá beleza? Hoje é um dia muito importante, essa notícia é impactante, né? Vamos lá então? Vamos começar? Ok, testando aqui? Tá tudo jóia, tudo jóia. Boa noite. Morreu assassinado no dia de hoje Joseph Smith, fundador de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse termo fundador é usado por nós das mídias, mas todos os membros dessa referida igreja o têm como o profeta da restauração. Chamamos equivocadamente essa igreja de Igreja Mórmon, porém ela tem o seu nome revelado. Também ficamos sabendo que surgiu já boatos de quem irá sucedê-lo. Sidney Rigdon, um homem muito próximo a ele, fala que tem direito à sucessão. Outros dizem que são os seus filhos, por ordem patriarcal. A igreja está aflita. Foi uma grande perda, ninguém esperava por isso. Um grande desafio está surgindo para essa religião no mundo. Porém, também apareceu agora Brigham Young, um homem que disse que tem algo novo a ser relatado a esse respeito no processo de sucessão dessa igreja. Estamos todos atentos e traremos para vocês mais notícias, mais detalhes de tudo que está acontecendo. Podemos pensar talvez que é uma coisa simples, mas não é. Imagine agora se o seu pai, sua mãe falecesse e você tivesse que tomar conta dos seus irmãos. Isso é só uma hipótese, tá bom? A gente percebe que não é tão simples assim. Como é que a gente começa? Quero te levar lá na vida de Jesus Cristo. Pedro, Tiago e João já tinham recebido instruções em particular. Os 12 apóstolos já sabiam o que fazer, mas quando Jesus Cristo morre, olha, dissolve tudo, vão pescar, mantém-se escondido por um tempo, é uma grande confusão. A coisa não é tão simples assim. E nós temos que perceber que era uma igreja nova, novinha, não tinha tecnologia, não tinha os manuais, não tinha acesso a tudo que nós temos hoje. Agora, então, o profeta da igreja havia morrido. Como que faz? Como que faz com as pressões? Vocês conhecem muito bem como que membros falam isso, falam aquilo, líderes que são que perseguem a igreja, que ambicionam poder. Tem muita coisa nisso envolvida. E aí que causou essa grande confusão. Não foi algo muito simples esse processo de sucessão na igreja. Não foi algo muito tranquilo. Mas foi algo que Brigham Young já tinha em mente e traz para a igreja. Brigham Young ele deixa a igreja calma, tranquila. Ele começa então a mostrar o que o profeta Joseph Smith já havia definido. Ele já havia definido sim um sacerdócio patriarcal. Ele já havia trazido essa doutrina para a igreja. Só que a sucessão profética era outra coisa, é outra história. Então nós tínhamos aquele que presidia sobre o quórum dos 12, nós tínhamos a primeira presidência formada, o quórum dos 12, tudo certinho. E o que o profeta já havia ensinado e eles já haviam sido instruídos nas últimas reuniões com o profeta Joseph Smith e que eles sabiam muito bem e é o que a gente conhece. Faleceu o profeta, dissolve-se a primeira presidência. Todos agora são profetas. Esses profetas, então, né, profetas videntes e reveladores, pertencem a um quórum. Esse quórum tem uma pessoa que preside, o presidente do quórum, o mais velho ordenado a esse ofício. E assim, então, Brigham Young traz isso para a igreja, traz essa explicação para a igreja, faz um discurso vigoroso a esse respeito. E as coisas, então, começam a fazer muito sentido nesse momento. Nós precisamos entender que, no momento de caos, no momento de transições, no momento de dificuldades, no momento onde nós assumimos novos papéis, nós precisamos já saber o que temos em mão, o que já foi revelado, o que tem certo. Nós precisamos ordenar as coisas que passam pela nossa cabeça. Essa talvez seja a grande lição que nós aprendemos com os pioneiros. Podemos aplicar isso na nossa própria vida. Preciso conversar com vocês seriamente sobre algo que pode acontecer. Pode acontecer casos de morte e a gente tem que substituir papel de alguém que se foi. Mas também existe perda de emprego. Os nossos projetos podem não dar certo e nós temos que substituí-lo imediatamente por outros. Existem vários e várias tragédias que podem acontecer. E queria mostrar para vocês hoje que nós precisamos nos apegar a algo
que já tenhamos aprendido para que a gente dê conta dessas coisas. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele testifica da verdade e nos faz lembrar de tudo o que nós já aprendemos como verdade. Gastamos horas e horas na igreja, tanto nas sacramentais, quanto em dominicais, quanto em reuniões das auxiliares. Conferências e mais conferências. Lemos Escritura todos os dias. Portanto, lá se encontram as respostas. Nesses momentos que às vezes é muito difícil, nós precisamos identificar o papel do Espírito Santo, e o papel dele é revelar a verdade, estruturar a verdade. E de tantas revelações que já tivemos até hoje, de tantos testemunhos que já recebemos até o dia de hoje, com certeza ele é capaz de nos reestruturar e de mostrar o que temos que fazer. Nós precisamos aprender a identificar essa fonte verdadeira que Jesus Cristo prometeu que estaria na terra. Precisamos nos acalmar, precisamos saber que tudo o que precisava ser revelado já foi revelado. Nós somos pegos de surpresa com a notícia, porém nós já fomos preparados pelos anos e anos que temos na igreja. O que temos nesse momento é nos acalmar, é viver o luto ou o sofrimento pela perda de alguma coisa. Isso que está acontecendo mexe com a nossa estrutura emocional, mas nós precisamos ter a certeza que já foi revelado, que já está estruturado um plano, que eu já aprendi, eu fui treinado com antecedência. São anos ou horas e horas de igreja que nos capacitam a ter soluções para poder vivenciar isso e vencer isso. Queria testificar para você, se alguma coisa mudou drasticamente na sua vida, coloque a cabeça no lugar, concentre-se e procure naquilo que o Espírito Santo vai te revelar. Nem é te revelar, vai te relembrar, porque já foi revelado no processo e na sua trajetória. Nós temos quantos minutos? 2 minutos? Ah, tá. Pode me passar o paletó, por favor? Ah, tá. Obrigado. Nós vamos começar. Agora, eu só tenho algumas dificuldades que eu tenho aprendido com eles, né? O nome da igreja não é Igreja Mórmon, e eles procuram fazer de acordo com o que foi revelado para o profeta deles, né? É a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, é assim que foi revelado. Não sei para que um nome tão grande assim, mas esse negócio de revelação não é comigo, né? É outro departamento. Não posso, eu tenho que lembrar de não chamá-los de Mórmon, que eles não gostam. E não é quem fundou a igreja, né? Joseph Smith é o profeta que restaurou a igreja. Eles acreditam que existia uma igreja no passado, primitiva, e que também tinham coisas lá do Velho Testamento que eles trouxeram tudo de volta como eram. É diferente, né? É interessante, é inteligente. Eles usam de uma coisa muito inteligente. Eu só preciso me ater a esses detalhes. Qualquer coisa vocês falam aqui no ponto. Eu preciso nunca perder isso de vista. Beleza? Eles precisam ser respeitados, que afinal de contas eles respeitam todas as religiões. Vamos lá então pro jornal? Vamos começar? Vou me vestir aqui, vou me maquiar. Maquiar. Isso aqui, ó. Abaixar esse óleo aqui do rosto. Bora lá então. Boa noite. Depois de um longo tempo, membros da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias estão se preparando para ir para o oeste dos Estados Unidos. Depois também de um longo tempo de sucessão profética, eles tiveram como profeta daquela igreja e o apoiaram Brigham Young. Ele era o mais velho apóstolo em ordenação e assim se dá a sucessão da igreja. E aconteceu dessa maneira e todos apoiaram, foram praticamente unânimes. Alguns membros da igreja começaram a se afastar por causa dessa escolha, alguns seguiram Sidney Rigdon, aconteceu algo aqui e ali, mas tudo bem, a igreja está seguindo o seu rumo. Os missionários continuam no campo, as coisas continuam acontecendo, porém agora eles resolvem ir para o oeste dos Estados Unidos para que eles tenham liberdade de viver a sua religião. Tiveram sérios problemas com relação ao casamento plural que eles vivem, vários boatos errados com relação ao livro que eles consideram sagrados. Muitas coisas sucederam na história dessa igreja nesse período conturbado de sucessão profética e eles então agora resolvem abandonar tudo.
Inclusive, a viúva Emma Smith prefere ficar onde ela está, respondendo por algumas coisas, tentando resolver problemas de dívidas que ficaram em nome do seu marido. E toda a igreja que aceita então seguir o profeta Brigham Young, eles estão elaborando uma estratégia e um plano para chegar em um determinado local no oeste dos Estados Unidos, onde eles poderão viver livremente a sua religião de acordo com o que eles definem que é verdade. E nós iremos acompanhar todos os passos dele e manteremos vocês todos informados nesse percurso. Essa ida da igreja para o oeste dos Estados Unidos pode nos ensinar algumas coisas. Uma delas é, às vezes a igreja, através do seu profeta, vai nos pedir alguma coisa que aparentemente é difícil, complicadíssimo. Nós que vivemos a igreja de Jesus Cristo, a gente percebe que às vezes tem mandamentos, revelações, pedidos, tem muitas coisas que não são fáceis de viver. É uma rotina difícil. Ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é um estilo de vida, porque todos os dias da nossa vida precisam ser transformados. Eu não tenho direito mais de ser o Reginaldo normal todos os dias da semana, não posso. Eu não tenho como ser santo somente no domingo, não existe essa possibilidade. Eu preciso ser santo todos os dias. Então isso precisa fazer parte da constituição, da minha constituição, do meu ser. É isso que se chama nascer de novo. E muitas vezes a igreja vai fazer essa exigência e o Salvador nos exige isso para sempre, enquanto vivermos aqui. A segunda coisa é conviver com outros membros. Queria dizer para vocês que foi o próprio Salvador que deu o nome da igreja como um hospital e que ele veio exatamente para essas pessoas que estavam doentes. Ele não veio para os que são sãos. Porém, nós lidamos com muitas pessoas extremamente doentes. Muitos, alguns têm doenças terminais, outros têm doenças mentais, não sei, tem um monte de doente lá. Inclusive eu tenho as minhas doenças e você também tem as suas doenças. E está todo, isso, eu estou falando doenças no sentido espiritual mesmo, tá? Todos nós temos os nossos defeitos e as nossas fraquezas. E conviver não é fácil. E algumas vezes nós também passaremos por isso, em ter que conviver com pessoas que são difíceis, que pensam diferente de nós, que estão num nível, às vezes, de conversão muito baixo, outros estão num nível de conversão mais elevado, outros pensam que estão num nível superior ao do Salvador Jesus Cristo. Cada um pensa de um jeito. Gostaria de pedir, então, muito que vocês pudessem estudar a seção 136 de Doutrina e Convênios, que já não é mais a igreja nas mãos do profeta Joseph Smith, ele havia morrido, agora é a igreja nas mãos do profeta Brigham Young. E o Senhor continua revelando verdades. Quero trazer algumas coisas para vocês aqui, ó, na palavra, que vai fazer com que funcione melhor a nossa trajetória na igreja, seja com os mandamentos que são difíceis de viver, seja na convivência com outros membros. Por exemplo, no versículo 17 e também no versículo 30, por duas vezes, o Senhor fala, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Eu falei 3 vezes, mas ele falou 2. Mas já é falar uma vez já seria o necessário, né? Ele fala para que a gente não tema. Muitas vezes receberemos revelações e pedidos. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a acreditar naquilo que Ele pede. Muitos membros da igreja, nessa jornada para o oeste, também saiu naquela época que na Califórnia se achou o ouro e muitas pessoas estavam indo para lá. Muitos membros da igreja foram para lá, muitos convertidos. Precisamos nos lembrar que a obra missionária estava acontecendo na Europa, em vários outros estados dos Estados Unidos, e as pessoas iam para lá para poder fazer a sua coligação onde o profeta havia determinado como um local de coligação. Ele havia chegado próximo ao Lago Salgado, ele bate lá sua bengala, alguma coisa desse tipo, e fala, aqui é o lugar que ele havia visto há muito tempo atrás, e dali então era o ponto central, a estaca central, de onde o Senhor revelaria a verdade aos seus santos para que o reino fosse estabelecido. A primeira coisa então, em momentos difíceis da nossa vida, de pedidos difíceis não tema, não faz isso não. Aí agora, a partir do versículo 20, o Senhor revela como Ele espera que nós lidéssemos com as pessoas que estavam conosco. No versículo 20 ele fala,
cumpre com todas as suas promessas. Tudo o que você prometeu. O que você fala com seu bispo, o que você promete aos membros da igreja, o que você promete na sua vida em geral, nós precisamos aprender a falar. Eu vou chegar nesse horário, eu chego nesse horário. Eu vou fazer isso no meu chamado, eu vou fazer isso no meu chamado. Precisamos ser cumpridores daquilo que a gente falou que seria dito. Isso é uma questão de honra, isso é uma questão de hombridade, isso é uma questão de honestidade consigo mesmo. No versículo 21, é uma coisa que tem acontecido de uma forma muito rotineira, eu tenho observado isso na igreja. O Senhor pede que nós não tomássemos o nome dele em vão. E eu tenho visto muito isso, tá entre os jovens do Instituto, eu posso responder por esse ambiente que eu estou aqui, nós estamos voltando muito naquela questão cultural, vai com Deus, Deus te pague, coisas desse tipo que não faz parte da nossa doutrina, não faz parte da nossa constituição de entendimento. O nome do Senhor não é Deus, Deus é um título, mas até aos títulos de Deus nós temos extrema reverência. Não é da nossa cultura, não é do nosso meio, não é da nossa aplicação, não é da nossa religião, não é da nossa crença. Se nós quisermos que alguém vá com Deus, a gente ora, a gente abraça, a gente deseja felicidade a ela. Precisamos saber como tomamos o nome de Deus em vão. Mas principalmente, deveremos entender que tomar o sacramento de forma indigna é tomar o nome de Deus em vão. Impor as mãos na cabeça de alguém para lhe dar uma bênção é tomar o nome de Deus em vão. Tem outras práticas e outras formas que nós não tomamos o nome de Deus em vão. Quebrar os mandamentos de uma forma intencional é tomar o nome de Deus em vão, porque nós tomamos sobre nós o nome de Cristo. 23 fala, cessai de contender uns com os outros. Para de confusão. Todos nós temos os nossos problemas, cada um está num nível de crescimento. E para isso o Senhor fala no mesmo versículo 23, para de falar mal um dos outros. Isso é talvez o grande câncer que existe na igreja, quando a gente escuta alguma coisa e dá continuação à conversa. Algumas pessoas que a gente não gosta muito, quando a gente escuta algo ruim, passamos a ter prazer em aumentar esse algo ruim. Isso é muito perigoso, a pessoa não está próximo para poder se defender, o nosso ponto de vista não está totalmente correto. A verdade, ela se baseia nas coisas como eram, como são e como serão, e a gente não tem essa visão completa da verdade. Precisamos tomar muito cuidado com a língua. Muitos membros da igreja têm uma língua extremamente afiada. Fala no 25, se você pega alguma coisa emprestada, devolve. Devolve. Pegou? Devolve. Depois diz o seguinte, se você acha alguma coisa, procura. Se a gente achar qualquer coisa, um troço de cabelo, não importa, não é nosso. O Senhor fala assim, ó, diligentemente você procura para poder devolver isso. O Senhor fala no 28, se você está alegre, canta, dança, está aqui. Dança, vai para baile da igreja, promove um baile na sua ala, faz alguma coisa, seja feliz, liga o som mais alto na sua casa, enquanto está arrumando, lavando louça, fazendo as coisas, aproveita, porque essa vida não é fácil. Mas ele fala que se você estiver angustiado, se você está deprimido, chama pelo Senhor, invoca por Ele, procura por Ele em primeiro lugar. Depois você procura ajuda profissional, depois você procura o bispo, mas primeiro procura a Deus. E assim o Senhor fala todas essas coisas. Tem mais, eu te desafio a ler a seção 136, mas ela é essa constituição para sabermos como viver com os outros e quando as coisas que nos são trazidas por revelação às vezes são difíceis. Queria dizer que eu tenho um testemunho muito grande a respeito da seção 136. Como bispo, que eu já fui algumas vezes na igreja, eu procurei ensinar isso aos membros e posso te dizer que funcionou muito bem. Nós estamos na nossa trajetória para o deserto.
Nós estamos na nossa trajetória para Sião. Nós estamos na nossa trajetória junto com a igreja e junto com os membros. Estamos crescendo juntos. Espero que isso daqui te dê um norte, como já me deu, como já me fortaleceu muitas vezes. Mas eu queria compartilhar aquele versículo que eu acho fundamental, que eu já tive grandes dificuldades como liderado e como líder. Não sei se você já ouviu falar do termo melindroso, melindre. Tem muita gente melindrosa na igreja, muita gente. E no versículo 31 da seção 136 fala que aquele que não, deixa eu pegar aqui para ler na íntegra, quem não suporta correção não é digno do meu reino. Tem pessoas que não aceitam ser corrigidas. Tem pessoas que você não tem o direito de fazer um mínimo comentário de algo que está fazendo errado. Queria desafiar você que está me ouvindo agora para saber se você não é um melindroso. Nós fazemos coisas erradas. Nós não somos os donos da verdade. A gente se equivoca independentemente do tempo que tenhamos de igreja, da experiência. Eu sou um educador religioso, eu leio muitas escrituras, eu estou envolvido em muitos aspectos da igreja, só que eu erro muito. E já precisei ser chamado a atenção. E sou grato àqueles que me chegaram para mim e somente quiseram mostrar: esse caminho não é o adequado, não vá por esse caminho que vai dar errado. Queria te desafiar a saber se alguém já te chamou a atenção, a liderança já te chamou a atenção, se você se ofendeu profundamente com essa pessoa. Analise primeiramente onde ela está querendo te levar, o que está querendo te mostrar. O Senhor está falando, olha, melindroso não tem como viver no reino. Nós seremos chamados a atenção e muitas vezes podemos ser chamados a atenção de uma maneira com que a pessoa não esteja enxergando completamente. O nosso líder talvez não esteja a par de todas as coisas. Nessa correção, eu aceito e ponho a minha argumentação, contra-argumento, exponho o meu ponto de vista. Isso tudo nós temos liberdade. Mas temos que respeitar as autoridades do sacerdócio, aqueles que foram nos chamados para nos ajudar nesse processo. Verifique se você é melindroso, se você é melindrosa. Verifique se você é birrento, birrenta. Faça uma autoavaliação. Talvez nós não estejamos melhorando nessa vida simplesmente porque a gente não aceita que estamos errados e alguém tem um ponto de vista diferente do nosso. Só que quando essa pessoa porta o sacerdócio, nós precisamos ter respeito, ouvir. Não estou dizendo que os líderes do sacerdócio sempre estarão corretos, só que eles representam o Senhor, só que eles têm um manto, só que eles estão sob um efeito vindo dos céus de poderes que nós não temos acesso. Nós não podemos deixar os nossos líderes errarem, nós não podemos largar a mão deles, né? Nós temos que segurar, pender as mãos dele, como foi feito com Moisés. Nós precisamos fazer isso. Então, se alguém te chamar a atenção de uma forma equivocada, nós não podemos permitir com que essa pessoa continue errando. Eu não devo sair nos corredores da igreja falando mal, eu devo chegar para esse líder e ter essa conversa com ele, tentando mostrar para essa pessoa que simplesmente eu estou erguendo o seu braço e quero que o poder e a autoridade do sacerdócio que aquela pessoa tem por um determinado tempo seja vivido em sua integridade. Precisamos demonstrar um amor maior, como diz em Doutrina e Convênio, seção 121. Precisamos amparar um ao outro, mas precisamos sempre ter essa visão. Eu estou recebendo uma correção, eu estou sendo melindroso, eu estou errado mesmo. Isso são alguns aspectos que nós precisamos avaliar. Somos humanos, a probabilidade de errarmos é grande. O líder é humano, a probabilidade de errar também é grande. Só que essa junção e essa visão que eu estou aqui para apoiar e ajudar esse líder a viver o evangelho em sua plenitude, e ele está também tentando me ajudar na plenitude, isso pode ajudar demais. Já tive conversas seríssimas, conversas pesadas, conversas difíceis, tanto sendo líder, chamando a atenção de alguém, como sendo liderado e alguém me chamou a atenção.
E quando eu larguei o milindre de lado, quando eu larguei pensando que eu sou o dono da verdade e me ative ao que o Senhor estava ensinando, foram grandes experiências na minha vida. Ao invés de ter sérios inimigos na igreja, eu passei a ter grandes amigos, grandes parceiros. Muitas pessoas me ajudaram a enxergar que eu estava na beirada do abismo. E muitas pessoas eu ajudei a enxergar que estavam na beirada do abismo. Larga o milindre de lado. Quero conversar com você de uma maneira muito franca e muito honesta. Quero falar sobre defeitos dos membros, que todo mundo tem defeito, e uma visão com relação à igreja e com relação às emoções. Todo ser humano ele é previsível, todos nós somos completamente previsíveis. É muito fácil identificar o que vamos ou não vamos fazer. O ser humano é previsível, completamente. Só que nós perdemos a nossa previsibilidade quando a gente está envolvido por emoções, seja lá qual for, pela emoção, por sentimento, qualquer um, nós mudamos e nos transformamos. A história da igreja ela tem um fato trágico que é real, chamado um lugar lá chamado Mountain Meadows. Os membros da igreja assassinaram em torno de 120 pessoas. Sim, assassinaram. É real. Se alguém te disser isso, a primeira coisa que você precisa falar é assim mesmo. Eles haviam chegado no oeste dos Estados Unidos, haviam colonizado toda a região, só que eles estavam apanhados de medo do governo dos Estados Unidos de tomar novamente as suas terras, de impedir com que eles adorassem da maneira com que eles sempre adoraram. Tinham vários problemas envolvidos e eles perderam a previsibilidade e cometeram essa tragédia. Foi cometido, sim. Sobraram somente as crianças de 8 anos para baixo, aquelas que não é considerado por nós que tem algum pecado. Então somente foi preservadas as crianças. Primeira coisa que precisamos entender quando essas coisas estranhas acontecem na igreja, porque podem vir a acontecer, não estou falando de matar, mas eu estou falando de abusos acontecem, crimes acontecem, desonestidades acontecem. Você tem um tempo suficiente de igreja para saber que isso acontece. Número um, isso não faz parte da doutrina da igreja. Isso não faz parte do discurso da igreja, dos ensinamentos da igreja. Você nunca vai ouvir no púlpito da igreja sendo ensinado isso. As pessoas são livres para poder cometer os seus próprios pecados. E as pessoas irão cometê-los. Porém, nós não podemos imputar isso à igreja. Não é a igreja culpada. Nós não podemos colocar tudo dentro do mesmo patamar, porque não é, a igreja não ensina isso, você não vai ver isso nas conferências gerais, conferências de sua estaca, da ala, nos discursos de domingo, nunca você vai ver alguém ensinando sobre isso. Precisamos entender essa primeira coisa. A segunda coisa, voltando nessa tragédia que aconteceu, isso não veio por revelação, isso não veio pelas chaves do sacerdócio, isso não veio pelo presidente Brigham Young, não foi uma revelação vinda do profeta. Membros da igreja de forma equivocada, talvez não convertidos, mas principalmente, como eu falei, envolvidos de sentimento, acabaram tomando uma decisão equivocada, equivocada demais. E é aqui que eu queria te chamar como meu aluno, te chamar a atenção, lembra? Espero que você não seja melindroso. Acabei de falar aqui agora. Toda vez que você estiver envolvido de emoções, tenha cuidado com o que você fala, com as decisões que você toma. É preferível você dormir mais um dia. É preferível você tomar uma decisão daqui 3 dias. Eu tenho muito isso na minha casa. Na minha casa, eu permaneço em silêncio com a minha esposa, durmo sem conversar com ela, quando eu estou envolvido de muita emoção. Eu prefiro assim, porque eu me conheço. Eu sei quem é o Reginaldo quando está nervoso. E já fiz muitas coisas que a igreja nunca ensinou, que não está autorizado pela igreja. Já falei coisas que nunca aprendi no púlpito da igreja e não deveria ter dito. Mas envolvido de sentimentos e de emoções, eu falei. Eu disse, eu fiz e nunca deveria se fazer. Por isso que agora eu durmo um pouco mais, eu deixo para outro dia, eu peço para que as pessoas aguardem, eu dou um prazo maior. Alguns me chamam de fraco, disso, daquilo, de mole, mas eu prefiro agir dessa maneira, mas estar coerente com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu prefiro seguir o que Jesus Cristo mostrou para mim quando ele dormiu lá no barquinho, lembra?
o mundo caindo aos pedaços e ele dormiu. Isso foi uma prova que muitas vezes nós precisamos dormir, muitas vezes nós precisamos fazer igual Jesus Cristo fazia, se ausentava, ia para um lugar mais escondido. Muitas vezes nós não podemos, nós devemos fazer como Cristo, chama pessoas mais próximas para conversar. E tem momento que nem essas próximas você vai para um lugar e fica quietinho na sua. Os membros da igreja erraram, infelizmente erraram, é verdade. Só que a gente pode reconhecer o erro, mas o erro que é humano, e nós não podemos imputá-lo à igreja nem ao profeta. Que você consiga lidar com as suas emoções, mas seja muito esperto com relação a isso, porque você vai perder a previsibilidade e todas as coisas que nós aprendemos na igreja, nós podemos abandonar de uma maneira assim, ó, automática. Quem é pai que está me ouvindo, quem é mãe que está me ouvindo, ou quem já teve uma bela de uma discussão com namorado, ou com pai, com mãe, sabe muito bem do que eu estou falando. Fazemos besteiras e nem percebemos. Te desejo isso, que a gente aprenda com essa história da igreja, que as emoções, quando elas batem, nós nos aproximamos daquele ser sensual, carnal e diabólico. E esse ser sensual, carnal e diabólico, ele é terrível para poder fazer besteira. Encerramos o episódio de hoje desse curso Alicerces da Restauração. Vocês sabem, meu nome é Reginaldo, aqui é o Instituto Belo Horizonte. Esse é um curso que nós temos aqui, que vale para qualquer lugar do planeta, da galáxia, onde você estiver. Se você não está fazendo o curso no seu instituto, pode fazer aqui com a gente. Esse curso, ele é oficial e vale para onde você mora, e as aulas estão sendo gravadas aqui, é o nosso penúltimo episódio. Até a primeira semana de julho fica disponibilizado para você fazer recuperação. Você pode assistir e lançar sua frequência, responder as perguntas que tem nos comentários, faz tudo direitinho e você então conclui com crédito. Tá certo? Depois disso fica como conteúdo no YouTube, porém não fica valendo mais como um curso, tá bom? Queria que você lançasse, queria que você soubesse que é uma honra estar aqui com você e eu termino dando o meu testemunho. Nós podemos decidir se somos membros que recebemos conselhos do Senhor, dos seus líderes, ou se somos melindrosos. Nós sabemos que temos uma jornada imensa pela frente, que convivemos com membros da igreja com suas dificuldades e nós também temos as nossas. Sabemos que a igreja tem um discurso, tem uma doutrina e muitos de nós não vivemos isso. E nós precisamos somente não culpar ou responsabilizar a igreja ou desistir da igreja. Ela não tem culpa de nada disso. Na verdade, nem as pessoas são culpadas, todos estão num processo de transição e às vezes só precisaria de alguém que fosse lá e dissesse e relembrasse a elas a verdade. Na sessão 136 nós podemos aprender como caminhar diante dessas pessoas, diante da igreja, com a nossa mente limpa. Precisamos entender que a igreja tem a sua história, a história do coletivo de membros, onde tem muitas coisas mal explicadas, mal com decisões erradas, membros que pisaram na bola, só que isso não recai sobre a igreja, recai sobre esse grupo de pessoas que tomaram essas decisões. O Salvador ensinou o seu evangelho, que todos deveriam perdoar, todos deveriam fazer o que é correto, nem todos fazem. Mas isso não é um motivo para eu largar a igreja, para eu abandonar minha crença, para eu perder minha fé e desistir do ser humano. Isso são os obstáculos que nós temos pela vida. Estamos cada um rumo ao oeste. Estamos cada um rumo ao reino celestial. Cada um de nós passaremos por diversas dificuldades nessa jornada. O reino de Deus foi estabelecido, a igreja cresceu, progrediu. Hoje é uma igreja mundial, gigantesca, uma igreja rica, saiu da pobreza e está aqui. Por quê? Porque viveu todos os princípios que foram ensinados desde a restauração. O reino de Deus está na terra e nós estamos caminhando junto a esse reino. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele ter nos escolhido a fazer parte desse reino e ter decidido que nós podemos ser pessoas melhores e podemos ajudar os outros. Vamos para o oeste junto? Vamos? Tem um preço a ser pago. Eu e você estamos pagando. O curso do Instituto talvez seja um pagamento. Muito obrigado. Eu deixo essas coisas e a minha certeza que Jesus Cristo vive. Em nome dele, Jesus Cristo. Amém.